Olá, mestre. Opa, boa noite. Boa noite, está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, Tranquilo. que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, Tunnel, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, WeCast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você acompanha, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 18/9/2020, edição de número 176 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 175 personalidades importantes, falando de temas importantes, os mais variados possíveis. Hoje, não é diferente. Uma grande personalidade para falar sobre um grande tema importante: poesia, literatura, música. Eu tenho a honra de receber ele, que é poeta, músico, cronista, ensaísta. Eu soube também que ele é até radialista. Ricardo Silvestrin, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite, cara. Que legal, que bom, um prazer estar aqui, né, vendo, me somando aos 170 e tantos. Muita gente boa. Eu faço o programa, tenho feito o programa na internet, que é um bando de gente, né? Já estou indo para 100 também. Todo domingo, às 18 horas, eu recebo 4 outros poetas, né? Então a gente vai somando esse bando. Você fala de onde nesse momento? Estou aqui em Porto Alegre. Porto Alegre, Graúcho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que, dependendo da sua resposta, a gente continua a live ou não. Você é Grêmio ou Inter? Eu sou gremista. Então vamos continuar o papo. Você é o gremista azul, mas você é daquele... Eu fiz essa pergunta outro dia para um gaúcho, que eu conheço um gaúcho que mora aqui em São Paulo, ele é gremista. Sim. E ele não usa nada vermelho. Você é desses gremistas também? Não, eu tenho camiseta vermelha, tenho um moletom vermelho, mas o meu cunhado, né, o marido da minha esposa, é gremista que não usa nada vermelho. Ele não usa nada vermelho. Esse não é o gremista roxo, é o gremista azul mesmo, entendeu? É gremista azul mesmo. Né? Eu tenho a minha camiseta do Flamengo também, né? Meu time de botão é o Flamengo de 82, né? Flamengo campeão do mundo. Seleção, aquele lá, hein? Seleção. Seleção. Júnior. Aquele... Fui comprar minha camiseta lá em Ipanema, numa loja, e aí a vendedora perguntou, você não é daqui, né? Eu disse, não, sou de Porto Alegre. Para que time tu torce? Grêmio. Ela falou, acho que é o primeiro gremista que eu vejo que vem aqui comprar uma camiseta do Flamengo. Tá vendo aí? Novidades. Ricardo, me diz o seguinte, cara. Poeta, músico, ensaísta, por onde começa a tua trajetória? Primeiro vem o músico ou primeiro vem o poeta, o escritor? Vem primeiro o interesse pela música, por compor. Né? Primeiro vem o interesse por compor. Mas eu, com 15 anos, ali, eu queria fazer uma banda de Purple, Black Sabbath, Kiss, Queen. Queria fazer uma banda de rock pesado. Tocava um violãozinho. Você é fã de heavy metal, do metal. Né? Depois eu lancei um livro chamado Metal, um livro de poesia chamado Metal. Lancei em 2013, eu lancei um livro chamado Metal, em homenagem a esse passado. E aí eu fui ler, eu comecei a escrever letra de música, caso aparecesse uns cabeludos para fazer uma banda. E aí eu fui ler os poetas, porque eu estava escrevendo letra, queria fazer bons versos, fui ler os poetas.
E aí fui numa biblioteca, ler os poetas, aí li o Vinícius de Moraes. Aí quando eu li o Manuel Bandeira, que eu achei rock and roll, achei um texto no papel super desestabilizador. E aí passei a ler poesia e escrever poesia. Então, seguiram as duas formações, uma aprendendo a compor, a cantar, e a outra aprendendo a escrever poesia. Né? Duas Pô, artes diferentes que eu fui muito, trilhando. não foi muita petulância ler Manuel Bandeira para fazer letras de música, cara? Hein? Pois é, pois é. Mas a letra de música tem todos os elementos, né, criativos da poesia, né, os elementos de extremento da criatividade com significado, com o som das palavras, né? Então, aí, quando me perguntam o que te levou para a poesia, o Deep Purple. Agora é o seguinte, Ricardo, fala-se muito, por exemplo, ó, principalmente o punk, rock, Ramones, não, são músicas que falam bobagens, três acordes você toca, não sei. Se não me engano, Sepultura fez tem um disco com letras baseadas no livro A Divina Comédia, de Dante. Sim. Entendeu? Então, o heavy metal, punk rock, o rock não é só isso, né, que falam. Né? Claro que não. E o punk rock, ele entra como uma crítica ao super refinamento que estava virando o rock, com Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer, com o cara para fazer um rock and roll tinha que ser assim um Mozart, né, dali a pouco, um cara que dominasse todo, né, tinha esse virtuose, né, pega ali o cara. E aí o punk rock vem na contramão de dizer, não, o rock dos anos 50, né, é o rock para dançar, é o rock para a gente entrar também no rock, já estava se distanciado do rock. E Ramones revisita o rock dos anos 50, as melodias bonitas, que eles vão lá, gravam, do You Wanna Dance, I Love, várias músicas que são dos anos 50, com a jaqueta de couro e os óculos escuros deles ali, e os cabelão de punk. Né? Quando é que você forma a banda, o teu primeiro grupo? Aí eu fiz uma banda com 2 outros poetas que também compõem, que a gente fez os 3 poetas. Né? Eu, o Alexandre Brito e o Ricardo Portugal. É uma brincadeira com o nome dos 3 patetas. Então, o nosso primeiro cartaz é os 3 redondinho. Daí a gente, ali a primeira banda, os 3 poetas. Aí depois teve uma segunda banda, que é os Ladinos, e aí eu era vocalista e compositor. A terceira banda, que é os Poetês, e aí brincadeira, dentro da palavra poeta tem um ET, então os Poetês, que de novo são 2 poetas comigo, o Alexandre Brito, lá dos 3 poetas, e o Ronald Augusto. E atualmente daí eu tenho meu trabalho solo, Ricardo Silvestrini e Banda, que aí com o meu repertório só nas minhas criações, e aí eu canto o tempo inteiro, não preciso dividir o vocal com mais 2. Você sabe que eu acho... Você queria competir, por exemplo, com o Humberto Gessinger? Porque eu gosto das letras do Humberto, viu? Eu acho bem sofisticado. Ele tem a sua criatividade, sim. E tem vários, tem uma tradição boa de compositores no Rio Grande do Sul, que ali começa no final dos anos... bom, não começa, né? Tem lá Lupicínio Rodrigues, né? Para começar, se a gente for começar em algum ponto, né? Lupicínio, né? Elis Regina cantando também como cantora, né? É uma cantora daqui que gravou vários compositores brasileiros, ajudou a revelar vários compositores brasileiros, Belchior, tudo isso são cantados pela Elis, né? E mas ali no final dos anos 70 tem uma geração que é Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, a banda Saracura, que tem o Nico Nikolaevski, e forma toda o Cleito e Cledir, né? Cleito e Cledir com a banda Almôndega, os Almôndegas, Vander Wildner também. Hã? O Vander Wildner, que eu acho uma figuraça. Aí sim, aí chega o rock and roll. Aí depois dessa geração aí, tem o rock do Rio Grande do Sul, Replicantes, Cascaveletes, TNT, Graforrest Harmônica, De Fala, né? Então tem toda uma linhagem, os engenheiros,
né? Então tem toda uma linhagem de compositores, né, que tem um trabalho criativo também com a palavra. O Vander Wilde, né, o Júpiter Maçã, né, que fez os Cascaveletes, depois fez o trabalho solo dele, um trabalho super inquieto criativamente, assim, né? O Graforrest Filarmônica, que tem o Frank Jorge, Carlo Pianta, também é uma banda super com propostas inovadoras, né? Então tem um ambiente, né? Sim, sim. Quantos discos? Esse teu trabalho de músico, já quantos discos gravados? Com os Poetês, tem 2. O primeiro foi em 2004, chamado Música Legal com Letra Bacana. Eu gosto dos nomes, eu gostei dos nomes, viu? Música Legal com Letra Bacana, que era o estilo, né? Qual é o estilo? Quando faz uma banda, pergunta, que tipo de música que tu faz? Daí a gente respondia, música legal com letra bacana. Com letra bacana. O estilo musical dos Poetês. Música legal com letra bacana. Depois, o segundo disco dos Poetês, que se chama Só os Poetês, porque a gente dizia que toda banda, uma hora, tem que ter um disco que é só o nome da banda, né? The Beatles. Os Poetês. Depois tem o DVD, Os Poetês ao Vivo. E no meu trabalho solo saiu primeiro um EP chamado Do Cassete, e depois saiu o álbum agora, que é Silver Stream, né? Com a palavra stream, né? Silver Stream, que aí está o meu trabalho solo. Então tem dois CDs, um DVD e 2 álbuns. Os Poetês, vocês destacaram ali as 2 letras E, aí no Rio Grande do Sul, e o T. No Rio Grande do Sul deve falar E, né? Como eu sou baiano, então falo E, né? De propósito ali, para ficar... Isso, que é o hino dos Poetês, o refrão diz, qualquer um pode ver, dentro da palavra poeta tem um ET. Bem criativo, viu? Bem criativo. Esses gaúchos são danados. Tá bom, e aí o primeiro livro teu, sai quando? O primeiro livro saiu em 85. Saiu, né? Saiu. Em 85, que é o Viagem dos Olhos, que então, dos 15 até os 23 anos, que eu fui lendo, escrevendo, fiz faculdade de letras, né? E aí o trabalho com 40 poemas foi o Viagem dos Olhos de 1985. Você ganhou também aí, rapaz, já alguns prêmios, por exemplo, 5 vezes o prêmio Açorianos de Literatura. Fale um pouco desse prêmio aí, Ricardo, por favor. Esse é um prêmio da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, e aí ele tem todas as artes. Tem o Prêmio Açoriano de Música, o Prêmio Açoriano de Literatura, de Dança, de Teatro, e aí eu ganhei 5 vezes o Prêmio Açorianos. Eu ganhei o primeiro para o meu livro Palavra Mágica, um livro de poesia. Depois o segundo para um livro para criança chamado Pequenas Observações sobre a Vida em Outros Planetas. Eu ganhei melhor livro infantil. Depois o terceiro é um livro chamado O Menos Vendido, de poesia. Ganhei de novo o prêmio. Esses nomes são provocações? Você faz de propósito, cara? O Menos Vendido tem um poema que dá título ao Menos Vendido, que se chama O Menos Vendido, que daí eu dei o título para o livro também, né? Mas um título tem que marcar, né? Tem que te chamar de atenção, né? De alguma forma, né? E conduzir para uma percepção do livro. Você não quis dizer aí nas entrelinhas que esse título também foi, sei lá, uma certa crítica ao fato de livro se vender pouco, as pessoas não leem muito no Brasil? Tem uma crítica aí, não tem não? Menos Vendido. O poema está ali na capa. O poema que se chama O Menos Vendido diz assim: custa muito para se fazer um poeta, palavra por palavra, fonema por fonema. Às vezes passa um século e nenhum fica pronto. Enquanto isso, quem paga as contas, faz supermercado, compra sapato para as crianças. Ler seu poema não custa nada. Um poeta se faz com sacrifício. É uma afronta à relação custo-benefício.
Sensacional. Imaginei isso aí. Imaginei. Me diz o seguinte, como é a forma de você escrever? Ela é por inspiração? Conta um pouco aí como é que você escreve. A inspiração bate, vem que alguns poetas falam muito nisso, né, na questão da inspiração. Vai lá, escreve, rabisca no papel. O teu processo de criação, como é que é? Eu gosto de ler bastante, normalmente estou lendo, ou se estou a fim de escrever, vou ler poesia, para ficar dentro do clima do texto. Tenho dois processos básicos. Um, que eu chamo de projetos, assim. Então, por exemplo, vou escrever poema com colagens, né? Então, que eu tenho num livro chamado Experimental, uma série de poemas que eu fiz com colagens. Recortei várias palavras e frases, botei no chão e fui montando os poemas a partir disso. Ou vou escrever poemas de um único verso, aí uma sequência de poemas de um único verso. Então, alguns projetos que eu vou escrever a partir de quadros, ou vou escrever ouvindo os raps do Us-Tree e tentar escrever em cima da métrica deles. Então, são projetos, né, são propostas criativas que eu vou trabalhar. Outros são a fim de escrever a partir do desejo de escrever. Estou a fim de escrever. Aí eu vou sentar e vou ver o que sai. Aí é inspiração. Mas assim, não é inspiração no sentido que eu tenho uma ideia e vou escrever. Eu quero escrever, daí eu vejo o que eu acho. Me diz o seguinte, você acha que poesia para um livro e música contém o mesmo tipo de tratamento de linguagem ou há diferenças? Tem semelhanças e diferenças. Tem a parte assim do que se chama do estranhamento de significado, ou seja, pegar um lado oposto de uma palavra, dizer as coisas de um jeito criativo, estranho, né? Isso é o significado das palavras. Isso, os dois gêneros também. Lidar com a criatividade com o som, achar ou uma rima, ou uma repetição de uma letra, ou criar um ritmo. Isso é comum. A diferença, esse poema para ser escrito ou para ser lido, no poema para ser lido, no papel, eu tenho o espaço, eu tenho o corte no espaço, eu vou botar essa palavra aqui, essa outra embaixo, essa aqui ali. O espaço já está falando, né? O papel já está falando, é parte como elemento criativo. E a letra, o significado dela vem junto com a música, porque ela é para ser cantada, né? Então, quando o Tom Jobim vai falar Angela, por que tão triste assim agora? E tudo quanto existe chora, teu rosto na janela daquele avião. Subiu. Aí ele vai dizer, lá embaixo a terra é um mapa que agora uma nuvem tapa. Vai descendo um pouquinho. Então, a letra e a música são uma coisa só. O significado vem como um todo e a gente só vai perceber esse significado quando ela for cantada, quando ela for tocada. Então, a letra ela é parte da música, por isso que ela tem esse nome, letra de música. Ela é parte da música. Ela junto com os acordes, junto com a melodia, junto com o arranjo, com todos os outros elementos, o significado vai vir. Se a gente ler, a gente não vai ver esse avião subindo. Mas se a gente ouvir, ele vai subir. E há alguma diferença nos teus poemas? Por exemplo, você escreveu livro para o público infanto-juvenil. Ou a tua poesia tanto pode ser lida adulto e o público jovem, criança? Pode. Aí vai a mesma questão assim. Quando eu estou fazendo um poema para criança, a primeira preocupação é que ele seja um bom poema. Que ele seja um bom poema. E que possa ser lido por criança. Que não tenha alguma referência que ela não vai pegar, se referindo a alguma coisa que ela não vai entender, né? Então, não vou fechar a porta do entendimento. Mas, do ponto de vista criativo, que seja um bom poema, como um bom poema para adulto. Então, nesse sentido, um adulto vai ler e vai ler um poema. Vai ler um poema. Não vou rebaixar criativamente, pensando que a criança não vai. Não, porque a criatividade com a linguagem ela é do ser humano, desde que a gente
nasce, a gente vai lidando de uma forma criativa e inteligente com as palavras, né? Quando a gente fala fazer, né? Ninguém falou fazer, mas a gente já sacou lá, mesmo sem perceber, que se fosse um verbo regular seria fazer, assim como comi, parti, sair, dormir, né? Mas é fiz. Daí alguém vai dizer, não, é fiz. Daí tá na cabeça a gente vai dizer, bom, tem uns verbos esquisitos aí que não são como os outros, né? Então a gente vai incorporar, né? Mas a gente está pensando inteligentemente com a linguagem. Então a linguagem ela é o nosso matéria-prima, né? Essa observação sua aí é bem pertinente em relação do verbo. E poucas pessoas param para pensar nisso aí, né, Ricardo? E a criatividade com a linguagem, se a gente quando vai escolher nome de filho, a gente vai ver, é um nome bonito, eu gosto, né? A minha esposa, a nossa filha é a Carolina. Quando a gente estava escolhendo o nome, a Carla disse, o que eu acho bonito, Carolina, é que tem umas vocais redondinhas, assim, para o nome de uma menina, fica bonito. É um critério visual, assim, né? Que bonito. Então, a gente lida criativamente com a linguagem, então a poesia faz isso também. A gente é amigo da criatividade com as palavras. Um poeta, ele espera, por exemplo, se tornar um popstar, ter fãs. Você já vendeu milhares de livros, por exemplo. E aí eu descobri uma fã sua lá em Nova Açores, Bahia, minha cidade. Qual é a sensação disso, Ricardo? Porque a arte é comunicação também, é para os outros, né? Não é para ti, né? Tem uma amiga da minha filha, é a Dominique, ela é cantora agora, está na Europa, o nome dela artístico é Dom Lanena, está fazendo show pelo mundo, né? E a gente conhecia desde pequeno, né? E aí uma vez ela foi lá em casa, eu estava lendo meu livro, ela perguntou, por que você está lendo o teu livro que tu escreveu, tu já sabe tudo que está escrito? Eu estava ali relendo meu livro, pelo prazer. Ali eu já era um leitor, né? Não era mais o que escreveu, eu já era um leitor. O que escreveu já escreveu, né? Então o livro é para ser lido, essa é a coisa boa disso, né? E essa circulação, esse livro, acho que ela leu é tudo invenção, acho que é, né? Eu até aproveito para você mandar peço para você mandar um abraço para ela, que é a professora Edicarla Couto, lá em Nova Açores. Isso, Edicarla, é isso aí, é tudo invenção. O É Tudo Invenção, ele foi, um abração para ti. O É Tudo Invenção, ele foi 2 vezes para dois projetos de compras para bibliotecas brasileiras. Então, uma vez o PNBE e outro a alfabetização na idade certa. Então, tem uns 250 mil livros de É Tudo Invenção espalhados pelas bibliotecas do Brasil, né? Então, ele chegou em vários pontos do país. Você já ouviu falar na biblioteca do Paiaiá ou já ouviu falar no Paiaiá? Do Paiaiá, sim, mas da biblioteca não. Então, o Paiaiá, né, que dá nome a esse programa, é um povoado na Bahia, tem apenas 600 moradores, município de Nova Açores, nordeste da Bahia, a 225 quilômetros de Salvador. E lá nesse povoado, nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Que maravilha. É o nosso tesouro lá. Agora você falou aí em ler os seus livros, o argentino Borges dizia que se orgulha mais dos livros que leu dos que escreveu. Acontece o mesmo com você? Sim, o prazer quando a gente descobre, né, porque foi lendo os poetas que eu fui gostando de escrever poesia e continuo lendo os poetas, né, e descobrindo várias outras leituras, né? E pois eu tinha começado o mestrado logo que eu saí da faculdade. Daí eu interrompi e nunca mais tinha retomado. Eu fiz agora, o ano passado, o mestrado, né? E já um monte de outras coisas para ler que me ampliou já para várias áreas, assim.
Então, é infinito mesmo essa questão, né? De conhecer coisas, que te motivam, que te alegram por conhecer, né? Então, é muito legal. Eu acho que ler é o prazer mesmo, é ler. Né? E como eu dizia, depois que tu escreve alguma coisa, também tem o prazer de tu ler mesmo. Né? Tem uma coisa para tu ler. E tu vira um leitor. Com o tempo tu te distancia daquilo. Né? E seus discos você ouve? Porque João Bosco costuma... Tudo bem, João Bosco é meio doido, mas ele disse que não ouve, nunca ouviu nenhum disco dele. Você ouve os seus? Eu ouço. Esse último, eu acompanhei todo, meu álbum, eu acompanhei todas as fases, tudo. Né? De ir lá, pegar o Robson Serafini, que é o guitarrista que toca comigo, ir lá, daí, na casa dele, daí eu cantar as músicas, as que eu compus cantando, ele botar ali quais são a sequência de acordes, as que eu compus no violão, ele também ali. Então, fez preparou todo o material. Daí eu cantei para a gente fazer a voz guia, né? Cantei, tudo tá. Aí, a partir daquilo ali, fazer os arranjos para todos os instrumentos. Né? Vamos lá, aí levar os músicos lá para o estúdio, para a gravadora. Acompanhei todas as sessões de tudo, né? E depois acompanhei a mixagem. Então, e continuo ouvindo. Ao contrário do João Bosco, você continua ouvindo. Continuo ouvindo, porque além de ouvir as composições, eu fico ouvindo todo esse trabalho, né, da mixagem, que eu disse para a gente botar para cima, o que a gente botou aqui, isso aqui. Então, eu acho que eu gosto muito desse trabalho criativo, também da produção criativa, né? Além da criação, também a produção. Acho muito legal. Ricardo, um texto poético ou uma poesia, qual é o objetivo dele? É persuadir? De certa forma, fazer com que a pessoa reflita sobre alguma situação? Qual é a função da poesia? Antes de tudo, é ser poesia. Ou seja, ser um texto criativo. De uma determinada maneira com as palavras. Né? Né? Quando o Augusto dos Anjos vai dizer escarra nessa boca que te beija, quando ele termina o poema dele. Né? Então, isso te dá um cascudo criativo também, né? Porque tu nunca juntou o escarro e o beijo, embora os dois estejam na boca. Né? Graças a Deus só estão juntos no poema dele. Então, que se chama esse estranhamento de significado básico, primeiro da poesia. Né? A gente ouve essas coisas e nunca ouviu dessa maneira. Então, esse é o primeiro ponto da poesia. Para fazer o quê? Para dizer o que quiser, seja para falar de ti, seja para persuadir, seja para falar de uma coisa fora, como o poema Morte do Leiteiro, do Drummond, o cara que vai entregar lá leite de manhã e aí é confundido com um ladrão, é morto, seja para várias coisas. Né? Então, as outras funções se somam, mas a partir dessa função. Primeiro, ela é ser um texto surpreendente para a linguagem. A partir dali, cada um escolhe o que vai fazer com ela. Você sabe que eu estava lendo uma poesia sua e eu encontrei a resposta ou uma melhor explicação para algo que eu sempre pensei. Você não sabe, mas eu sou o goleiro mais injustiçado no Brasil, porque eu não fui a uma Copa do Mundo. Isso é imperdoável, um negócio desse, entendeu? E eu sempre pensei o seguinte, a pior hora, por exemplo, para um goleiro é quando ele toma um gol. Né? Você pula na bola e você vê a bola lá indo ao fundo da rede. Todo goleiro, ele torce para que não saia gol, que o jogo seja 0-0, entendeu? Do meu lado, o outro também. E você do alto da sua ousadia e petulância, você escreveu o seguinte: o goleiro vê o jogo ao contrário, o número 1 que ele carrega não é de primeiro, mas de solitário.
O gol que não houve, a bola na trave ou presa entre as asas do seu voo de ave, são pontos a mais no seu placar tonto. Seu companheiro, goleiro adversário, com quem trama o score ideal, 0-0 do começo ao final. Pô, é o que eu sempre... Por que eu não escrevi isso antes, cara? Entendeu? É isso, né? Pô, isso poderia ser versos, uma poesia minha. Eu não vou te perdoar por você ter escrito isso, cara. Mas são teus também, são teus também. São teus. Sim, agora são. Agora eu vou roubá-lo. Pô, é isso, né? Fale um pouco aí, cara, disso. Você foi buscar no futebol, no goleiro aí, quanto tempo você para refletir sobre a posição de goleiro? Que eu digo, tem uma frase que eu uso, e essa é minha, não é sua, não ouse publicar sem a minha autorização. Eu digo sempre que goleiro é uma arte que não permite improviso. Entendeu? Goleiro é goleiro, tanto que tem um treinador para ele. Mas fala um pouco aí desse teu olhar para o goleiro. Sim. Então, eu jogo futebol desde pequeno, né? Jogo futebol até... na pandemia eu parei, mas estava jogando futebol 2 vezes por semana e fazendo treinamento funcional por causa do futebol, né? Para poder ficar com musculatura, com explosão, com arranque, né? Eu voltei a jogar depois de muitos anos, estava assim, muito enferrujado. Aí passei a jogar e fazer ginástica, né? Mas então, primeiro eu jogava na linha, né, quando eu era criança. E aí teve um tempo que eu achei muito legal ter um uniforme de goleiro, ter uma camiseta de goleiro, né? E que era acolchoada, né, aqui no peito, acolchoada aqui nos cotovelos, né, aquela camiseta com um acolchoamento e aqui nos cotovelos no peito. Já usei, que eu também sou velho, viu? Esse era o nosso fardamento. Aí eu pedi para minha tia fazer uma camiseta de goleiro para mim branca, né? Que as camisetas a maioria eram tudo pretas, né? E eu achava legal que fosse uma camiseta branca. O Ado do Corinthians, o goleiro do Corinthians, o Ado de camiseta branca, né? E aí eu pedi para ela para ela fazer, daí ela costurou na máquina, minha tia Nilza lá costurou na máquina toda camiseta branca de goleiro, daí eu comprei um número de couro atrás. Daí durante um tempo eu resolvi jogar de goleiro por causa do uniforme, né? Que eu achava bonito o uniforme. E fui treinando. Meu irmão, que é mais velho do que eu, a gente ficava no pátio, ele chutava, né? Eu ficava lá treinando. Aí depois, teve na associação do Banco do Brasil, que eu tinha um amigo do bairro que jogava lá na BB e me convidou para jogar com eles lá, né? E aí eu fui jogar também, e aí lá tinha o Seu Paraná, que era o que organizava os jogos para a gurizada lá, e aí ele tinha lá na BB vários fardamentos, né? Do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, e aí ele montava os times e tinha camisetas de goleiro, camiseta amarela, camiseta preta, né? E aí eu fardava com a camiseta de goleiro e jogava lá na BB. E aí esse Seu Paraná começou a me botar na seleção lá da ABB, do Mirim, né? Do infantil lá, começou a botar na seleção como goleiro, né? E chegou uma hora que eu cansei de ficar ali parado. Já tinha usado todos os uniformes bonitos, já tinha usado camiseta preta, amarela, a minha branca. Já tinha matado meu desejo de ser goleiro, eu cansei de ser ali, né? E aí disse para o Seu Paraná, eu fui jogar na linha. E ele ficou meio bravo comigo, porque ele estava ali me botando para ser o goleiro, sonhava ali pelo jeito de eu ser o goleiro do time da BB, né? Aí voltei a jogar na linha e tal. E, então, essa coisa do goleiro ficar parado ali é uma coisa que eu abandonei, né? E esse poema eu fiz... Te deu impaciência. Me deu impaciência de ficar ali parado. Porque eu jogava na linha, joguei uns 3 anos no gol, depois abandonei essa função de goleiro. E aí, esse poema eu fiz, que eu estava lecionando no Colégio João 23, e aí passou pela janela, estava dando aula, passou pela janela até um aluno meu de outra turma, fardado de goleiro, né? Fardado de goleiro. E aí eu
comecei a escrever esse poema ali, acho que, pelo menos na minha cabeça, ali dando aula, né? E ele é um poema todo os versos tudo de 10 sílabas, assim, que não é uma coisa que não é muito comum na minha poesia nesse período. Quando eu era novo, eu fazia esses pulos, assim. É o máximo, é o máximo. Quando... Hoje, se eu pular desse jeito, eu fico uns 2 dias de cama, entendeu? Aí depois, depois dos 30 anos, assim, na agência de propaganda que eu trabalhava, né? Aí a gente tinha um joguinho de futebol toda semana, né? Aí num dos dias lá eu fui jogar no gol, né? Assim, não sei porquê, acho que não tinha goleiro, fui jogar no gol, né? E eles disseram, mas tu é goleiro, já temos goleiro. Eu falei, não, eu fui goleiro. Sabe? Eu tinha toda a técnica ali. Eu falei, tu é goleiro, não. Sensacional, sensacional. Me diz o seguinte, eu entrevistei um cara chamado Antônio Carlos Sequim, genial. Sim, sim. Qual é a sensação de receber uma ligação de um cara desse, ou um pedido para você autorizar ele publicar um poema seu num livro desse? Conta um pouco dessa história. Sim, sim. O Sequim, ele conheceu o poema. O poema diz assim: não quero mais de um poeta que a sua letra, palavra presa na página, borboleta. Nem quero saber da sua vida, da verdade que nunca foi dita, mesmo por ele que tudo que viveu duvida. Não revire a sua cova, o seu arquivo. É no seu livro que o poeta está enterrado, vivo. Então, esse poema ele conheceu, né, lá no Rio, numa publicação que alguém fez, e aí ele encerrou uma palestra na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que falava sobre uma aula inaugural para a Universidade do Rio de Janeiro, e ele encerra essa aula inaugural com esse poema. E aí essa aula inaugural ia virar um livro, daí ele me ligou para me pedir autorização para publicar no livro dele, né? Depois, em 3 livros ele já tem Memória do Leitor de Poesia, né? Então, esse é um poema que ele ajudou a divulgar, e o Antônio Cícero conheceu também nesse livro dele. Daí o Antônio Cícero veio dar um curso aqui em Porto Alegre sobre a história da poesia, daí eu fui lá assistir, está o meu poema ali no meio do curso do Antônio Cícero. E aí... Que legal, que legal. Uma honra isso, né? É uma honra, claro. Um reconhecimento, né, do trabalho também, né, Ricardo? Sim, sim. Muito bom. É muito bom. Eu nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar nas formas poéticas, uma forma poética que você é especialista, o haikai. Conta aí um pouco pra gente aí disso aí, para quem, assim como eu, não conhecia. Sim. Então, o haikai ele é uma forma poética do Japão, começa lá pelo século XII, e antes do haikai tem uma outra forma que se chama tanka, que é um poema maior, e o haikai é um poema de 3 versos, e lá na língua japonesa, o primeiro verso tem 5 sílabas, o segundo tem 7, o terceiro tem 5. Né? Mas não basta a gente fazer, porque ela não vai ser igual, porque a sílaba japonesa não é que nem a nossa sílaba. A nossa sílaba é a sílaba tônica, tem uma sílaba mais alta, outra mais baixa. A sílaba japonesa é uma sílaba longa e breve e semibreve. Então, é outro sistema. A contagem de sílabas é diferente também. Se a sílaba é longa, conta 2 sílabas métricas. Então, a gente nunca vai fazer um haikai que nem os haikais japoneses, né? E o fundamental do haikai, depois de um poeta japonês do século XVII, que é o Matsuo Basho, que é uma experiência do aqui e agora. Ou seja, o haikai é aquilo que é alguma coisa que vai te chamar para o aqui e agora, que tem a ver com a experiência do Buda, né? Que o Buda era um príncipe que tinha tudo que uma pessoa podia ter na vida, aí ele acorda depois de uma farra no palácio lá, passa por todo mundo caído, bêbado no chão, e vai sentar no jardim para meditar e se dá conta de que tudo é ilusão. Ele já tinha tudo na vida, né? Então, que tudo é ilusão, tudo é desejo, que gera desejo, gera desejo, gera desejo, gera desejo, numa roda sem fim, e tudo é pensamento que vai para o futuro e vai para o passado, mas que a vida está no aqui e agora. Né? Então, se tu ficar dentro da tua cabeça,
ficar dentro da tua cabeça, tu não vai ver a vida. Então, ele vai viver o silêncio para poder ver o aqui e agora. E aí o Haikai, para o Basho, é uma experiência no Zen budista, uma experiência de te buscar para aqui e agora. Então, vai ter lá um Haikai japonês, nem se lembra do arroz grudado ao bigode, gato é namorado. Né? Passou o gatinho ali com arroz. Então, aquela coisa do aqui e agora que te desperta para agora. Tu diz, olha só. Né? Então, o Haikai é esse exercício de te chamar para aqui e agora. Né? Então, esse é o fundamental do Haikai. E aí é só isso. Né? Não vai explicar, não vai contar uma história, não vai te alongar. É só essa situação. Né? Um outro Haikai é caracol, suba sem pressa o Monte Fuji. O que é que tem? Subindo a montanha. O que é que tem na tua poesia do movimento da poesia marginal? A poesia marginal, ela tem... primeiro, então, fui lá, quando eu li o Manuel Bandeira, o que eu gostei mesmo foi da liberdade. Foi de poder escrever um poema de diversas formas, falar de coisas que tu nunca imaginaria que estariam no poema. Por exemplo, Porquinho da Índia, né? O Porquinho da Índia, Manuel Bandeira. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dorzinha de coração que ele me dava, porque o bichinho só queria ficar embaixo do fogão. Levava ele para os lugares mais secos, mais limpinhos, mas não queria nada. Queria estar debaixo do fogão. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então, a surpresa total, né? Então, isso que eu gostei do Manuel Bandeira, da liberdade, né, de falar de que quiser de várias maneiras. E quando eu li o Chacal, daí nos anos 70, eu vi de novo essa liberdade. Né? O Chacal traz, né, traz a gíria e é uma linguagem próxima da minha geração. Né? O Chacal é mais velho, mas é mais próximo do que os modernistas. Né? Então, da poesia marginal, de novo, voltar à liberdade mesmo. Né? Quando tu vai refinando, é uma hora que tem que explodir um pouco o que tu aprendeu e vou experimentar outras coisas que eu não fiz ainda. Então, poesia do Chacal, principalmente, ligada à poesia marginal, para mim foi importante. Daí depois do Leminski, da Alice Ruiz. E eu continuei lendo outras coisas, né, depois disso. Né. Quando você está escrevendo uma poesia, é o momento em que você se sente mais livre? De certa forma, sim. Eu acho que é um momento de experimentação mesmo, de ver se vai funcionar, até acabar o poema, né? Até ver se ele existiu mesmo, se ele se realizou, se tu vai gostar dele, se tu vai conseguir, e se ele vai te surpreender. Né? É essa coisa de ser leitor mesmo, né? do teu poema, né? Porque depois que tu escreve, tem um leitor, ele tem que te surpreender como se fosse um poema de outra pessoa. Como se fosse alguma coisa que tu está lendo pelo poema em si. Não, depois ele tem que se defender sozinho. Você já escreveu um poema e depois, ao ler, parou, pensou, mas não era isso que eu queria dizer. E o poema está me dizendo isso. Já houve essa contradição, esse contradito assim, na tua poesia? Espera aí que deu uma travadinha aqui. Voltou. A gente vai escrevendo um conjunto de poemas, né? Vai escrevendo um conjunto de poemas e vai peneirando com o tempo. Né? Vai peneirando o que entra para o livro, o que não entra para o livro, né? Durante um tempo, o Alexandre Brito, o Ricardo Portugal, o João Ângelo, Salvador, que são poetas meus amigos, o Roberto, o Silvestrinho, meu irmão, o Ricardo Portugal, o Alexandre Brito, a gente trocava muito e um ficava lendo os poemas do outro, né? Para a gente testar mesmo se o poema está... Como é que o poema está chegando no outro, né? O que ele está... Ou seja, primeiro a gente fazia tipo chacrinha, se vai ou não vai para o trono. Né? Pode selecionar para um livro. Então, os que vão... Vai para o trono ou não vai? Esse vai para o trono. Esses não vão e alguns intermediários que pode ir ou não.
Então já é um exercício de ver que poemas estão funcionando mais. Com o tempo eu fui fazendo isso sozinho, e a primeira leitora do que eu escrevo atualmente é minha esposa, às vezes é minha filha, meu filho, né, para eu ver como é que o poema está chegando. Né? E nessa peneira, sim, tem poemas que eu não publiquei, que eu não vou publicar, que já se perderam até em arquivos do computador velho, que acabou não sendo publicado. Tem poemas que ficam guardados, esperando, como, né, aquele banco de reserva ali, assim, esperando ser chamado, assim, ali, né? Aí pode ser que ele entre no time, né? Então, essa questão. Tem poemas que a gente não se satisfez, né, com ele, então deixa fora. Qual foi o livro selecionado para representar o Brasil na 41ª Feira de Literatura de Bolonha e integra a Biblioteca Básica do Estudante Brasileiro? É tudo invenção. É tudo invenção. Esse livro em que eu inventei como é que algumas coisas que a gente não sabe como foram inventadas, eu inventei como é que elas poderiam ter sido inventadas. Então, por exemplo, a invenção do futebol, já que a gente já falou do futebol. Antes do futebol, inventaram a bola. Poderia ser uma cebola ou qualquer coisa que rola. A diversão era passar a bola de mão em mão, mas sempre tinha um mão furada que era motivo de gozação. Até que um dia, o mão furada dos mãos furadas bolou de devolver a bola com o pé. Foi um espanto, uma sensação, a invenção do primeiro boleiro. Mais tarde, os que não abriram mão de jogar com a mão viraram goleiros. Sensacional. No fundo, você não é músico e você não é poeta. Você é goleiro, cara. Você é um goleiro. Acabei de descobrir que você precisa ser reconhecido mais até como goleiro, cara. Entendeu? Eu abandonei, né? Mas, talvez pela ausência do reconhecimento. Joguei na zaga, joguei nas laterais, gosto de jogar de centroavante, gosto de jogar na meia, gosto... Não, esses jogadores que vão para a linha e jogam aqui, jogam acolá, são aqueles que não sabem jogar na linha, entendeu? Fica tentando. Não, eu tenho a consciência de todas as posições. Você sabe, tem até uma brincadeira, você deve conhecer, que quando a gente quer descobrir quando o cara não é bom de bola, bom de futebol, a gente pergunta, mas você joga em qual posição? Ele fala, qualquer uma. Então a gente já sabe... Eu jogo na meia esquerda. Meia esquerda. Essa é a minha posição. Na meia esquerda. Você pé direito. O que você fazia na Rádio Ipanema aí? Na Rádio Ipanema eu fiz o programa Transmissão de Pensamento. Por isso que eu te chamei de radialista. Aí a Transmissão de Pensamento é um programete que eu fazia e que eu fazia um comentário breve sobre alguma outra coisa, alguma coisa que eu quisesse falar, pode ser da cidade, pode ser de alguma coisa que eu li, de um filme, fazer um comentário breve. Aí ao terminar o comentário eu dizia, mas eu não estou aqui para jogar a conversa fora, eu estou aqui para dizer um poema. Aí dizia um poema. Sensacional. Os teus livros estão todos disponíveis, Ricardo, e onde? Então, os que estão em o catálogo, o Menos Vendido, da editora Nanquim, só digitar ali, editora Nanquim, Menos Vendido, que acha. Tipógrafo, editora Patois. Sobre o quê? Editora Patois. Esse aqui é porque também responde à pergunta, quando tu diz que escreveu um livro sobre o quê? Aqui. Sobre o quê? Você é um provocador, cara. Quando morta, a pessoa não quer mais perguntar, né? Sobre o quê? Sobre o quê? Aí, o metal, esse aqui, né? O metal. Esse aqui é a editora Artes e Ofícios. Aí tem os para crianças,
que é Editora Ática, é tudo invenção, o Planetas, que é da Salamandra, esses estão em catálogo. E tem 2 de prosa, né, 2 de narrativa, que é o Play, de contos, Editora Record, e o Videogame do Rei, Editora Record também. Esse é um romance. Contos é um romance. Sim. Isso Muito que tem bom. aí. Muito bom. Ricardo, obrigado, viu, cara? Satisfação enorme bater esse papo Prazer, aqui, alegria. descontraído aqui. Eu acho que o legal de live tem que ser assim, tem que ser um pouco descontraído para não ficar pesado assim. Obrigado por ter disponibilizado aí esse tempo aí para a gente trocar essas ideias aí. Não, muito obrigado, legal falar contigo, informado, carinhoso, tudo de bom. Obrigado, E vamos jogar uma bolinha uma hora. Isso aí, vamos bater uma bolinha uma hora dessa, né? E aí a gente vai, o hino antes do jogo será essa poesia, porque você vai estar em um gol, eu vou estar no outro, seremos adversários. Vamos fazer. Entendeu? Então, sim. Cai bem. Vamos lá. Não, leva a banda lá que vai cantar, vai musicar essa poesia, se não já foi musicada. Vamos nessa. Eu agora estou me contorcendo aqui, por que eu não escrevi isso? Era isso que eu pensava, entendeu? Obrigado, Ricardo. Um grande abraço, viu, cara? Muito Felicidades. Bom. Abração. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até a próxima.